Os pobres. A pobreza estava presente em toda a nação de Israel. A grande massa da população dispunha de um pouco mais do que era necessário para a sua sobreexistência. Diante do ensino bíblico, temos que reconhecer que se existia pobreza em Israel era porque o povo desobedecera a lei de Deus. Se eles tivessem cuidado uns com os outros devidamente, os mais abastados ajudando os menos favorecidos, não teria havido pobre entre eles. Se tivesse obedecido a Deus, todos viveriam com abundância. Deuteronômio 15, 4 e 5. Através do século, a voz de Deus se faz ouvir em defesa constante dos interesses dos pobres. A compaixão para com os pobres é um dos aspectos mais importantes da missão messiânica. Jesus se identificou claramente como o ungido de Deus, o Machia, quando leu o texto profético que afirmava que o Machia de Deus deveria evangelizar os pobres. E quando João Batista enviou mensagem para certificar se ele era mesmo o Machia, Jesus respondeu que dissessem a João que o evangelho estava sendo pregado para os pobres. As leis do Antigo Testamento em favor dos pobres. A lei de Deus é um reflexo do interesse deles pelos pobres. A cada 3 anos, todos os dízimos dos produtos colhidos nesse terceiro ano deveria ser distribuído também entre os pobres. Deuteronômio 14, 28 e 29. A cada 7 anos, os credores tinham que perdoar dívida para que os devedores pudessem recomeçar a vida. Deuteronômio 15, 1, 4. Por ocasião da colheita, os pobres poderiam apanhar o que houvesse no campo dos campos e das videiras. Levítico 19, 9 e 10. Os agricultores não poderiam colher o cereal dos campos, nem rebuçar as plantações. Se um israelita se tornasse escravo, tinha que ser liberto após 6 anos de serviço. Deuteronômio 15. Se alguém prestasse dinheiro em um necessitado, não poderia cobrar juro deles. Êxodo 22. O que causava a pobreza? Eram vários os principais fatores que contribuíam para a existência de um grande número de pobreza em Israel. Imposto. O sistema de imposto constituía um grande peso para muitas famílias, para os pequenos agricultores e negociantes. Durante o domínio romano, os coletores de imposto eram obrigados a trabalhar horas extras para cuidar da cobrança dos tributos. O desemprego. Quando a economia de uma nação se assenta sobre as bases do trabalho escravo, a classe trabalhadora fica muito prejudicada. Deficientes físicos. Naquela época não havia muitos meios para a reabilitação de deficientes. Assim, a esperança de obter um pouco mais, os mendigos postavam pelas ruas esperando receber auxílio para comprar alimentos. Muitos deles eram cegos ou coxos de nascença. A morte do chefe de família. A perda do chefe de casa, que podia ser causada por enfermidade, acidente ou guerra, geralmente deixava a família na pobreza, principalmente se os filhos não fossem pequenos. Seca e fome. Às vezes a própria natureza destruía rapidamente toda a colheita de uma temporada. A seca, o excesso de pragas, as chuvas em demasia fora da época, bem como outras calamidades naturais, acabavam com todos os sustentos de uma família. Em algumas regiões, 4 meses normais de estiagem, Salmo 32 e 4. Agiotagem. Pela lei, era proibido cobrar juros de empréstimos feitos a pobre. Êxodo 22 e 25. Nos dias de Cristo, a lei não era seguida à risca e eles haviam adotado alguns dos conceitos de justiça dos gregos e dos romanos. Quando Jesus narrou a parábola do credor incompassivo, ele conta que o senhor dele o lançou na cadeia, Mateus 18, 34, e depois de tê-lo ameaçado com punições ainda piores, vender a mulher e os filhos e os seus bens. O próprio credor poderia aplicar ao devedor a pena de escravidão ou de encarceramento. Pobreza por opção, mas nem todo mundo achava que o fato de possuir riqueza era prova de que ele obtivera sucesso na vida. É o caso de Barnabé, por exemplo, que vendeu um terreno para distribuir o dinheiro entre os pobres. Atos 4, 36 e 37. Os órfãos. Fala-se muito dos órfãos na Bíblia, e isso nos leva a deduzir que havia grande quantidade deles em Israel. Uma solução para o problema dos órfãos era os parentes próximos, que se encarregassem por eles, prestando-lhe auxílio ou incorporando a família. Jó 29, 12, 31 e 18. Apesar de muitos judeus serem generosos, sempre havia os que exploravam os órfãos, expoliavam até e os matavam. Jó 24, 3, 4, 94, 6 Salmo, Isaías 10 e 2. Contudo, nem Deus nem os profetas encaravam tais atitudes brandamente. A Bíblia cita pecados que identificavam a decadência da sociedade. Entre eles incluem os maus tratos às órfãos. Ezequiel 22 e 7.
No cristianismo havia uma orientação clara para se cuidar dos órfãos. Tiago afirma que a religião pura consiste justamente nisso, Tiago 1:27. Em todas as determinações relacionadas aos pobres, o órfão é incluído. A cada 3 anos, por exemplo, o dízimo dos produtos daquele ano era armazenado para o órfão e outros pobres. Deuteronômio 14, 28 e 29. Normalmente o povo não culpava a Deus pela pobreza. A maioria dos israelitas atribui a si mesmo ou a outros a culpa das calamidades. Os principais erros apontados eram a preguiça e a opressão. Jesus era pobre? O termo pobreza é bem relativo. Às vezes tem-se a impressão de que tinha algumas posses, mas há outras indicações de que ele se situava um pouquinho acima do nível que chamamos de pobre. Sua família. José era carpinteiro e gozava das vantagens de ganhar vidas com uma profissão especializada. Contudo, deve-se levar em conta que tinha 6 ou mais filhos. Quando ele e Maria levaram ao templo a oferta pelo nascimento de Jesus, deram o que determinava para os pobres. Lucas 2:24. A lei dispunha que quando o casal não podia oferecer um cordeiro, poderia apresentar 2 rolas ou 2 pombinhos. Levítico 12:8. Com base nisso, eles são considerados pobres. A casa de Jesus. A Bíblia diz que Jesus tinha uma moradia, identificando-a como sua casa. Mateus 13:57. Mas ele mesmo disse: o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E, portanto, não se pode afirmar que ele era o proprietário dela. O termo sua parece significar que ele é propriedade da família, seu modo de viver. Não existe nenhuma indicação clara no sentido de que Jesus tivesse renunciado à posse de bens da vida. Ele não era asceta como era, por exemplo, João Batista. Também não se identificou como nenhum dos grupos voluntários que viviam em pobreza. Seu ministério. Por exigência de seu ministério, ele não pôde ganhar vida como carpinteiro. Mas nós sabemos que até nisso afetou sua renda pessoal. É provável que nos últimos anos de vida ele tinha sido sustentado por os amigos. A atitude de Jesus para com os pobres. É verdade que ele afirmou que para fazer o bem não era só ajudar os pobres, que não era necessário, que não era esse o único objetivo da vida, mas isso diminui a importância que ele dá. Sua preocupação com os pobres era um aspecto de suas credenciais como o verdadeiro Machia, Lucas 4:18. Ao darmos um banquete, devemos convidar os pobres e não os ricos, Lucas 14:13. Depois que Cristo jantou na casa de Zaqueu, o publicano, este demonstrou seu arrependimento, afirmando que daria metade de seus bens aos pobres. Jesus se sujeitou à pobreza na vida terrena, para que nós pudéssemos ser abençoados, segundo Coríntios 8:9, Filipenses 2:5. A pobreza na igreja primitiva. O amor de Jesus Cristo atraía muitos pobres e deficientes físicos. Não há dúvida de que alguns da primeiros cristãos devem ter perdido o emprego ao abraçarem a fé. Os primeiros cristãos eram perseguidos, pois não podiam ter um emprego. É possível que alguns dos novos convertidos tivessem sido expulsos do convívio familiar por causa da fé. Os cristãos contribuíam largamente para o sustento dos que não tinham nada. Alguns deles levianamente largavam o emprego e se recusavam a trabalhar, pois achavam que Jesus voltaria a qualquer momento. O apóstolo Paulo ensina que deveria se deixá-lo passar fome. Se essa não fosse a medida não modificasse o comportamento do indivíduo, os crentes deveriam evitá-lo. A ajuda aos pobres da igreja primitiva. Os primeiros cristãos estavam muito conscientes da dificuldade financeira que havia entre eles. Em alguns casos, a ajuda era oferecida por parte de um grupo como um todo. A assistência às viúvas. Uma das primeiras preocupações da igreja foi cuidar das viúvas que haviam abraçado a fé. A doação de bens. Alguns membros da igreja primitiva voluntariamente doavam seus bens para serem distribuídos entre os mais pobres. E isso se tornou uma prática geral. Eles não se limitavam a dar apenas o dízimo. Eles vendiam casa e terreno e entregavam o dinheiro obtido aos apóstolos para que distribuíssem aos mais necessitados. A distribuição para outros. E as igrejas tinham compaixão também pelos pobres, de comunidades distantes, não apenas pelos seus. Na ocasião que Jerusalém sofreu uma grande fome, os cristãos da Antioquia enviaram suprimento aos cristãos de lá, Atos 11:28. E isso não aconteceu apenas uma vez. Anos após, os cristãos de outros lugares enviaram mais oferta para lá, os missionários, Paulo, Atos 24:17. Assistência aos pobres em Jerusalém. O historiador informa que no primeiro século existia em Jerusalém muitos programas de ajuda aos pobres. Jeremias também fala de 2 expedientes adotados pelos israelitas, chamando vasilha do pobre e o cesto do pobre. Alguns governantes daquela época se
tornaram conhecido por ocasião de gestos de bondade. Durante o reinado de Cláudio, o Império Romano foi assolado por terríveis fome. O historiador Joséfo relata que esse período houve uma severa fome na Palestina, que foi parcialmente mediada pela importação de cereais do Egito. Isso talvez corresponda à crise mencionada em Atos 11, 27. A generosa ajuda da rainha Helena possibilitou essa ajuda ao povo. Mas melhor que todos os programas, expedientes e esforços governamentais era o fluxo constante de contribuições feitas por indivíduo. Muitos israelitas entendiam que ajudar os necessitados era um aspecto básico de sua fé.